Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares e vocês vão me ver por aqui falando sobre conteúdos relacionados com a doutrina espírita. Eu não sei se vocês já viram o nosso vídeo sobre a reforma íntima, se não é muito interessante, deem uma olhadinha no link que a gente vai deixar para vocês aí. E hoje o assunto que nós escolhemos para falar com vocês é o tamanho das coisas. Nós vamos falar sobre o tamanho das coisas que nos inquietam, o tamanho das coisas que nos deixam felizes. E a minha pergunta inicial é: qual o tamanho das coisas que te inquietam hoje? Se você pensar hoje, quais foram as coisas que te inquietaram, que te tiraram a paz? Aqueles problemas ou aquele problema no qual você ficou pensando hoje o dia todo. Qual o tamanho daquilo para você? Qual o tamanho desse problema? Qual o tamanho das coisas que te inquietam hoje? Nós temos a tendência a ficarmos preocupados, amuados, tristes. Nós gastamos horas consumindo a nossa mente, as nossas horas, em problemas corriqueiros, em coisas que não saíram como a gente queria, em coisas que nos frustraram parcialmente. Ficamos focados num ponto preto em meio a uma folha branca. Nós temos essa tendência a olhar um ponto preto numa folha branca e só enxergarmos o ponto preto. Ou seja, existem várias coisas que estão indo bem na nossa vida, mas às vezes tem uma coisa que está indo mal, tem um problema que surge e nós focamos toda a nossa energia, toda a nossa atenção para aquele problema, para aquele ponto preto, para aquilo que não está nos agradando. E falando disso, tem um poema de um poeta matogrossense chamado Manuel de Barros. Ele trata do tamanho das coisas com um trecho que eu vou ler para vocês. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. E com os nossos problemas é mais ou menos assim. Quando os problemas são nossos, eles parecem problemões. Quando os problemas são dos outros, nós tratamos como se fossem probleminhas. Ah, mas isso é fácil de resolver. Não é o que a gente diz? Mas quando é nosso problema e alguém vem nos trazer uma solução, normalmente não serve. Nós maximizamos os nossos obstáculos pela nossa intimidade, como disse o poeta, e minimizamos os problemas alheios pelo nosso egoísmo. Normalmente nós nos lamuriamos do peso das nossas cruzes, né? Tudo é muito difícil, tudo é muito pesado para nós. E nós esquecemos de olhar ao nosso redor para os nossos irmãos que cada um está carregando a sua cruz, que também estão carregando suas cruzes assim como nós. É como se a grama do vizinho fosse realmente sempre mais verde, como se para eles, para os outros, tudo fosse mais fácil, o peso fosse menor. E no livro Bem-aventurados os Simples, tem um trechinho que eu também vou ler para vocês, do Espírito Valério, de Valdo Vieira, e ele diz o seguinte: a mulher estava aflitíssima, tremia, chorava, maldizia-se, afirmava-se infeliz, parecia haver arrematado todos os sofrimentos da terra. Nesse estado apresentou-se ao dirigente da reunião espírita, que exaltara a beleza da paciência e da resignação. Instada a esclarecer o motivo da dor que a supliciava, declarou que fora ali pedir o concurso dos bons espíritos por achar-se aflitíssima com a perda de um dos seus lindos anéis, no valor de 200.000 cruzeiros. O diretor da instituição passou a reconfortá-la, e à medida que lhe reanimava a esperança, a senhora, dantes em desespero, acerenou-se de rosto rubro, pois percebeu que o interlocutor, a falar-lhe com tanta bondade e carinho, era um homem sem braços. E isso me lembra essa foto que a gente vê na internet, rodando pelas redes sociais, que é o irmãozinho que não tinha braços auxiliando o outro
com a chupeta. Quando nós estamos na situação daquela mulher que estava aflitíssima, quando nós estamos focando naquele ponto preto, naquele problema que está nos inquietando, nós normalmente não percebemos que as pessoas que estão ao nosso redor podem estar passando por situações muito mais difíceis do que as nossas. E essa foto nos mostra o quê? O menininho que não tem braços, ele não pensou na dificuldade dele quando o irmão precisou de auxílio. Ele simplesmente auxiliou. Na Feira das Encarnações, avançamos diante de desafios. E a autocomiseração e o melindre não devem diminuir o nosso ritmo no enfrentamento dos problemas, chaves para a nossa evolução. Essa frase nos faz pensar que normalmente nós evoluímos diante dos problemas, diante dos desafios, diante das pedras que surgem no nosso caminho. Normalmente, quando está tudo calmo, a gente não evolui, a gente não aprende. A gente aprende quando a gente precisa criar, quando a gente precisa passar por uma situação que a gente ainda não sabe como vai passar, mas a gente evolui com ela. Falta-nos um sentido amplo da palavra otimismo, em um contexto no qual a doutrina espírita pode nos ajudar sobremaneira a partir do momento que esta nos mostra uma visão ampla da existência, uma percepção concreta da eternidade no qual tudo passa. Então nós necessitamos não só ampliar a nossa visão em relação ao outro, em relação a quem está à minha volta, mas também no que concerne a temporalidade. Nós precisamos pensar que somos espíritos imortais passando por uma experiência material, uma experiência que acaba num sopro, uma experiência que é curta. Para o Espiritismo, quando o Espiritismo nos traz essa noção da temporalidade dessa forma, nós passamos a entender que aquele problema, que aquela situação, que aquilo que está me inquietando vai passar, como tudo vai passar. E normalmente a gente diz que o que é ruim vai passar, como o Chico disse para nós, né? Isso também vai passar. Mas será que a gente pensa que as coisas boas também passam? Será que a gente para valorizar cada momento que a gente está com aqueles que a gente ama, cada momento que a gente está se sentindo feliz? Aquilo também vai passar. Então passemos a valorizar aquele momento e tentemos não focar tanto naquele ponto preto em meio à folha branca. Vamos tentar enxergar tudo que está ao redor desse ponto preto, tudo que eu tenho de bom na minha vida, todas as pessoas que estão comigo nessa encarnação, que vai passar, que vai ser breve. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, está escrito assim: para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. E essa passagem do Evangelho nos traz novamente essa ideia da transitoriedade. E quando a gente fala em transitoriedade, isso me lembra uma história de Buda, que é sobre os 4 cavalos. O primeiro cavalo, quando ele via a sombra do chicote, ele já galopava. O chicote não precisava encostar nele, com a sombra do chicote ele já andava. O segundo cavalo, ele precisava que o chicote tocasse nele, ele precisava da chicotada para ele andar. O terceiro cavalo, a chicotada tinha que ser mais forte, tinha que atingir a carne, tinha que doer, para que aí ele se movimentasse. E o quarto cavalo não se mexia se esse chicote não chegasse no osso, se não doesse profundamente. E quando a gente fala desses 4 cavalos e traz para a nossa realidade, esse primeiro cavalo que ele só via a sombra do chicote e galopava, somos nós quando nós temos a noção da transitoriedade, de que tudo está passando muito rápido, de que essa vida é breve. Então, eu não preciso que nada de ruim aconteça para que eu entenda essa transitoriedade. O segundo cavalo, aquele que precisa da chicotada para ele galopar, é como quando acontece alguma coisa com alguém que está longe da gente. Por exemplo,
uma personalidade ou um artista que a gente goste, aconteceu alguma coisa e aí a gente para pensar, nossa, podia ter sido comigo. E aí eu agradeço pelos momentos que eu estou passando e eu dou mais valor para o meu dia a dia. O terceiro cavalo é aquele que precisa sentir na carne para ele conseguir andar. E quando a gente traz pra gente, é como se quando acontecesse alguma coisa com alguém que a gente gosta muito. Como, por exemplo, quando a nossa mãe desencarna. Nós perdemos um dos papéis na nossa vida. Aquilo dói, é difícil. Mas aí, com essa dor, a gente valoriza quem ainda está conosco. Nós valorizamos as oportunidades que nós temos no dia a dia. E o quarto cavalo, que é aquele que só anda quando o chicote chega no osso, quando dói profundamente, é como se a gente fosse até um médico e recebesse um diagnóstico muito difícil. Como se o médico nos dissesse, você só tem mais alguns meses de vida. Aquilo choca. E nós pensamos, meu Deus, eu tenho tanto para fazer e tão pouco tempo. É só nesse momento que nós temos a noção, que nós trazemos para a nossa consciência essa ideia de transitoriedade, da temporalidade, do quanto essa encarnação é breve. E aí minha pergunta para você hoje é, qual cavalo você tem sido? Com qual cavalo você pode se comparar hoje? Será que você precisa que algo de ruim aconteça para você perceber esse milagre que é a vida? Para você agradecer pelo milagre que é acordar todas as manhãs? Será que é preciso que algo te aconteça? Será que é preciso essa chicotada? Será que precisa sentir? Será que você precisa sentir essa dor? E o mais importante do que qual cavalo você tem sido, a pergunta é qual é o cavalo que você quer ser? O que será que é melhor para você e para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que você ama e que te amam? Essa história dos cavalos, gente, faz a gente pensar que nada é fixo, que nada é permanente. A doutrina nos aponta uma lógica de oportunidades, de superação, pelo perdão, pelo amor, pela reparação, atuando sobre os problemas que nós julgamos enormes, mas que são ínfimos nos portfólios das almas que lutam pela evolução na crosta terrestre. E assim, pelo prisma dessa vida espiritual, quando nós olhamos como espíritos imortais passando por uma experiência material, diante dos nossos problemas, nós analisamos a sua dimensão frente aos nossos irmãos, em outros espaços, e a nossa própria existência. Analisamos essa multiplicidade de vidas sucessivas e vemos o real tamanho das coisas. O ponto de vista espírita, ele nos enche de otimismo e afasta a tristeza que às vezes nos invade o coração nos momentos mais difíceis. Nos mostra o tamanho das nossas aflições e a medida certa das nossas atitudes. A gente pode sim ficar triste, claro, porque a situação é difícil. Mas quando nós olhamos ao nosso redor para problemas muito maiores que os nossos, nós passamos a agradecer e não a reclamar. Tem uma frase de Joana de Ângeles, que aliás foi a frase que me inspirou a fazer essa palestra, que ela diz que quem se dedica a enxugar a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. É uma frase que me tocou muito, porque quando a gente traz para a realidade, faz muito sentido. Quando nós estamos ocupados ajudando os outros, nós não temos tempo para reclamar dos nossos próprios problemas. E quando nós olhamos para os problemas dos outros e percebemos que são muito maiores que os nossos, nós olhamos para os nossos probleminhas como probleminhas e não problemões mais. São problemas muito menores. Então, o trabalho no bem como terapia de múltiplas utilidades também nos leva a conhecer outras realidades, de modo a mensurarmos de forma mais realista o tamanho das coisas. E percebemos que os nossos fardos são leves, pelo acréscimo da misericórdia divina. E aí eu pergunto para vocês de novo, qual é o tamanho das coisas que te inquietam hoje? Qual é o tamanho daquele problema?
Qual é o tamanho daquela situação que estava te desagradando tanto? As coisas, gente, só têm o tamanho que a elas atribuímos. Sem sermos desleixados pelo nosso egoísmo, sem sermos melindrados pelo nosso orgulho. Devemos sopesar cada problema, lembrando a nossa condição de espíritos imortais em evolução, com outros irmãos de jornada que também estão passando pelos problemas, às vezes maiores que os nossos. E para a gente ter essa ideia de perspectiva, eu trouxe algumas fotos. Quando a gente olha para essa foto e pensa, o nosso planeta é grande? Vamos parar para pensar na Terra. A Terra é grande? É grande, certo? E aí a gente olha essa segunda foto. Quando a gente compara a Terra com outros planetas como Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão, a Terra parece gigantesca. E aí nós mudamos o nosso óculos e olhamos para essa outra foto. A Terra comparada a Urano, Netuno, Saturno, Júpiter. Olha o tamanho de Júpiter perto da Terra. A Terra ficou pequena, não ficou? É uma questão de perspectiva, é como eu olho para aquilo que eu estou analisando. E aí uma outra pergunta. A Terra nós dissemos que era grande. E o Sol? O nosso Sol é grande? É grande, sabemos que o Sol é maior do que a Terra, é grande. E aí nós olhamos para essa foto. O nosso Sol, e ali embaixo os planetas, a Terra, Júpiter, Plutão. Olha para Júpiter, que era tão grande comparado à Terra, quando ele está próximo do nosso Sol. Ficou pequenininho. E aí a gente olha para essa outra foto aqui, o nosso Sol, aqui do lado esquerdo, comparado a outros sóis. Arcturus, por exemplo. Nosso Sol ficou pequeno. Olha Júpiter, tem um pixel. A Terra não é nem visível sob essa escala. E agora o nosso Sol ainda é grande? Ficou pequeno, né? Vamos olhar essa então, gente. O nosso Sol quase sumindo nessa escala perto de outros sóis muito maiores. E aí, eu pergunto para vocês, qual é o seu tamanho? Qual é o nosso tamanho? Qual é o tamanho das coisas que te inquietam hoje? E o mais importante, talvez, qual é o tamanho daquilo que realmente é importante para você? O tamanho das pessoas que realmente são importantes para você? Tudo é uma questão de perspectiva. Como eu quero olhar para a situação, como eu quero olhar para aquele momento na minha vida. E eu vou mostrar para vocês uma foto agora, que é para quando você se sentir angustiado com a vida, para quando você sentir que os seus problemas são tão grandes que você não consegue transpô-los. Mas também para você sentir que aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer faz uma imensa diferença. Para que quando, como humano que é, se julgue poderoso, grandioso, único, como todos os outros 7 bilhões de encarnados nesse planeta. Agora contempla esta foto por alguns instantes. Foi tirada por Cassini-Huygens, uma nave espacial não tripulada em 2004, ao chegar aos anéis de Saturno. Tá vendo aquele pontinho? Ali é o teu planeta. Nesse pontinho azul estamos todos. Todas as nossas guerras, todos os nossos problemas, toda a nossa grandeza e toda a nossa miséria. Todas as civilizações, toda a fauna, toda a flora, toda a nossa tecnologia, a nossa arte, os nossos feitos. Todas as raças, todas as religiões, todos os governos, países e estados. Todo o nosso amor e todo o nosso ódio. Tudo naquele pontinho. É uma lição de humildade, não é? A gente só viu um pedacinho desse universo imenso. Mas vamos pensar qual é o tamanho do nosso problema para esse Deus que criou tudo isso. Não é nada, gente. É um problema que fica tão pequeno quando a gente olha para tudo isso, para essa imensidão, que será que vale a pena que ele nos inquiete tanto? Então vamos repetir a frase que eu disse antes.
As coisas só têm o tamanho que damos a elas. É uma decisão que é nossa. É fácil eu dar menos importância para os meus problemas e para as situações difíceis? Não é fácil, é difícil. E foi por isso que eu indiquei no início desse vídeo a palestra sobre a reforma íntima, que vai nos ensinar como fazer esse processo, que é diário, que é o processo de uma vida, ou de muitas vidas, diremos assim. É uma educação. A cada dia eu faço um pouquinho, a cada dia eu aprendo um pouquinho. E para ajudar, eu trouxe o Decálogo da Reforma Moral. São algumas dicas para que nós possamos iniciar esse processo educativo da reforma íntima de uma forma mais fácil. A primeira é: faça um mergulho em sua intimidade, para conhecer-se, relacionando os seus principais defeitos e dificuldades num caderno. Nos conhecermos é o primeiro passo. Eu preciso entender o que me inquieta e por que aquilo me inquieta, para que eu consiga então dar a importância real para aquilo que está me inquietando. Pratique o bem sem cessar, dedicando cada vez maior empenho nas tarefas de auxílio ao próximo, certo de que a laborterapia é excelente recurso para a nossa saúde mental. Aqui a gente cai de novo na frase da Joana: quem enxuga as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Então, quando nós estamos trabalhando no bem, nós não estamos pensando naquilo que nos inquieta, naquilo que tira a nossa paz. Coloque em Deus toda a sua confiança, utilizando a oração habitualmente. Lembra daquele universo gigantesco, maravilhoso que nós vimos? Só um pedacinho? O nosso problema para esse Deus que criou esse universo não é nada. Então vamos colocar em Deus toda a nossa confiança. Esse problema, essa pedrinha, esse desafio que surgiu no meu caminho só vai me auxiliar a crescer. Só vai me auxiliar a aprender o que eu ainda não sei. Repila com veemência todas as sugestões inferiores, recorrendo se preciso ao seu protetor espiritual. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. As sugestões inferiores, as sugestões infelizes vão chegar. Nós não temos hoje condições para repelir completamente. Mas o que nós podemos fazer? Essas sugestões vão chegar e vão embora. Eu não alimento, porque tudo que eu alimento cresce. Então eu deixo essa sugestão chegar e ir embora. E vou fazer alguma coisa para ocupar a minha mente. Eu vou trabalhar no bem. De qualquer forma que seja, mas eu vou trabalhar. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou focada em alguma coisa, eu não dou espaço para que essas sugestões cheguem a mim. Não dê curso aos maus pensamentos, recordando que Jesus nos recomendou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então eu faço a minha parte, vigiando os meus pensamentos. Quando eu me conheço, eu percebo aquilo que não é meu, aquela sugestão que chegou, que não é minha, e deixo passar e ir embora sem alimentá-la. Eu vigio. E se eu percebo que aquilo está difícil para mim, eu oro, eu peço ajuda. O nosso mentor está sempre disposto a nos auxiliar. Nós temos muitos amigos espirituais que nos auxiliam nessa experiência que nós estamos passando. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Realize o Evangelho no lar. Mantenha um programa permanente de leitura e estudos, para assegurar a elevação da sua alma e a clareza das suas ideias. Lembra quando eu disse que quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos focados em alguma coisa, nós não damos espaço para que as sugestões cheguem até nós? Quando nós estamos estudando, quando nós estamos lendo alguma coisa, alguma leitura que vai nos agregar conhecimento, claro, nós estamos focados, nós estamos com a nossa mente focada naquela atividade. Então, os nossos amigos que também estão como nós nesse caminho de evolução, mas que podem estar passando por momentos de tristeza, por exemplo, quando eles nos sugerem alguma coisa, não chega, porque a minha mente está focada. Então eu não recebo essas sugestões. Faça uma reflexão diária.
ciente de que a elevação do padrão vibratório não é obra de alguns minutos ou de alguns dias. Enquanto eu estou aqui assistindo uma palestra espírita, enquanto eu estou aprendendo, agregando conhecimento, com certeza o meu padrão vibratório ele se eleva. Mas para manter esse padrão vibratório elevado, dá trabalho. Como eu falei, nós estamos num planeta de provas e expiações, então é difícil, não é fácil, gente, manter a nossa vibração elevada. É por isso que a frase está dizendo, não é obra de alguns minutos ou alguns dias. É um exercício diário. É um exercício que nós vamos fazer a vida toda. É uma educação. Educação dá trabalho. Não acontece da noite para o dia. Tudo na nossa vida é um processo. Antes de qualquer ato, reação ou decisão, faça intimamente essas 4 perguntas. E se nas respostas encontradas ocorrer alguma negativa, abstenha-se, a menos que você deseje que suas aflições do presente se estendam às existências futuras, constituindo um obstáculo à sua felicidade. Antes de qualquer ato, reação ou decisão, faça intimamente essas 4 perguntas. E se nas respostas encontradas houver alguma negativa, abstenha-se, a menos que você deseje que as suas aflições do presente se estendam para as encarnações futuras. Aquilo que eu tenho em mente, primeiro, agrada a Deus? Segundo, beneficia o meu próximo de alguma maneira? Terceiro, auxilia o progresso da comunidade? E quarto, convém ao meu futuro espiritual? Se não agrada a Deus, se não beneficia o meu próximo, se não auxilia no progresso da minha comunidade e se pode atrapalhar o meu progresso espiritual, para que fazer? Não vai me trazer bem nenhum. Com essas 4 perguntas ficou mais fácil, não ficou? São só 4 perguntas que são fáceis de memorizar para que nós façamos intimamente antes de reagirmos a alguma coisa ou antes de decidirmos alguma coisa. E aí, gente, a gente aprende tudo isso na casa espírita, né? Nós aprendemos tudo isso com a doutrina espírita. A minha pergunta para vocês é qual é a diferença entre doutrina espírita e movimento espírita? Nós ouvimos muito falar sobre movimento espírita, não ouvimos? O movimento espírita nada mais é do que a manifestação física da doutrina espírita. É quando eu utilizo todas as informações que eu recebo, que são relacionadas à doutrina, e coloco em prática. É quando eu assisto uma palestra sobre reforma íntima e passo a trabalhar nessa minha educação. É quando eu assisto uma palestra sobre o tamanho das coisas, como vocês estão fazendo hoje, e passo a vigiar e orar, e eu passo a trabalhar para que essas coisas que acontecem nessa vida tão passageira tenham o real tamanho delas. Vocês sabiam que 1/3 das ações sociais no Brasil hoje são praticadas pelos espíritas? Isso é movimento espírita, gente. Isso é a manifestação física da doutrina espírita. Mas sempre vai ter aquela pessoa que vai olhar para vocês e vai dizer: nada disso adianta. O mundo não tem mais jeito, tá tudo pior. Vocês estão se iludindo. Vocês espíritas estão se iludindo. Se eu ouço isso, vocês também devem ter ouvido em algum momento. E é por isso que eu trouxe esse texto, que eu gosto muito, e que ele nos mostra que tudo é uma questão de perspectiva, do para onde eu quero olhar, qual é a importância que eu quero dar para aquilo. Para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, existem 100 casais planejando ter filhos. E se os casais estão planejando ter filhos, é porque eles têm fé de que esse mundo está melhor e de que está melhorando. Para cada corrupto, existem 8.000 doadores de sangue. Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil. Na internet, a palavra amor tem mais resultados que a palavra medo. Para cada muro que existe no mundo se colocam 200.000 tapetes escrito: seja bem-vindo. Enquanto um cientista desenha uma nova arma, há 1 milhão de mães fazendo bolo de chocolate. Existem razões para acreditar, gente.
É sim uma questão de perspectiva. Os bons são a maioria. Então, no nosso dia a dia, façamos com que só o bem reverbere. Acreditemos na força do bem. Vibre o bem e somente o bem. Não dê espaço para as sugestões inferiores. A nossa lição de hoje é para que nós tentemos resmungar menos. Resmungar, murmurar, reclamar, isso nos deixa amargos. Quando nós ficamos repetindo aquilo que não nos agradou, nós vamos criando uma nuvem e o ambiente fica diferente. Então, eu tenho sempre dois caminhos quando alguma coisa me desagrada. Vamos dizer que você chegou na sua casa e no meio da sua sala tem um monte de leite derramado. Você tem dois caminhos. Você pode ficar muito irritado e começar a gritar: quem foi que derrubou esse leite? Por que derrubaram esse leite? Olha só esse leite caído no chão. Ou você pode ir por um outro caminho. Tenho leite derramado, o que eu posso fazer para resolver o problema? Pega ali para mim, por favor, um pano, vamos limpar esse leite aqui. Existem dois caminhos sempre. Eu posso focar no passado, que é o leite derramado, ou eu posso focar no presente e no futuro. O que eu posso fazer para resolver o problema? Isso muda tudo. Quando eu tenho um vizinho, por exemplo, e a calçada desse vizinho vive suja, eu posso ficar reclamando que aquela calçada tá suja e falar para todo mundo que o vizinho não limpa a calçada, ou eu posso pegar a minha vassoura e limpar a calçada do vizinho. Eu estou colocando em movimento aquilo que eu aprendo. O universo é movimento, gente, não é inércia. Então, ao invés de ficar parado, inerte, reclamando, eu coloco o que eu aprendo em movimento. Eu vou lá, limpo a calçada dele e quem sabe essa minha atitude possa influenciar as atitudes dele também. Quem sabe ele não pegue a vassoura dele e não vai limpar a calçada do outro vizinho. E assim, juntos, nós estaremos criando uma sociedade mais amorosa. Nós já tivemos as nossas dores, as nossas perdas, as nossas tristezas. Já tivemos. Isso está tudo na nossa memória. Está no passado. Tem uma palestra da Anete Guimarães que ela nos ensina sobre algumas funcionalidades do cérebro. E aí ela fala que o cérebro representa aproximadamente 8% da nossa massa corporal. Mas que ele consome cerca de 25% de todas as nossas calorias. Compara aí, é só 8% de massa corporal que consome 1/4 de todas as nossas calorias. Então, a maior parte daquilo que a gente consome está indo para o nosso cérebro, né? E a maioria dos nossos neurônios, ou vamos dizer assim, os nossos neurônios mais especializados, estão no neocórtex, estão no lóbulo frontal. Quando eu reclamo, quando eu estou olhando para o leite derramado e tentando achar um culpado, eu estou revivendo um passado. O passado ele fica numa outra área do cérebro, ele está lá na nossa memória. Não está no nosso lóbulo frontal. Quando eu paro para pensar sobre a resolução do problema, eu estou criando uma solução. Os seres humanos são os únicos que têm essa habilidade de criar algo que nunca existiu na nossa mente. Então, quando eu estou resolvendo um problema, eu estou criando algo na minha mente que ainda não existe. E por eu estar criando, eu estou consumindo muito mais calorias. Se eu estou consumindo mais calorias, o meu metabolismo está mais acelerado. Se o meu metabolismo está mais acelerado, eu emagreço. Olha aí, mais um ponto positivo para a gente não focar no passado, no leite derramado, e passar a pensar na resolução do problema. Passar a pensar nesse presente e nesse futuro. Deixar essas dores, essas perdas, essas tristezas na memória. Deixa lá, paradinho, não precisamos mexer com isso. Nós já passamos por essas experiências. Vamos agora passar por novas experiências. Vamos criar um futuro novo para nós. Nós estamos aqui hoje, agora. É neste momento que você está assistindo essa palestra. É um momento de libertação. É um momento em que você pode decidir deixar essas dores, essas perdas e essas tristezas no passado. É um momento em que você pode se libertar de tudo isso. Não é isso que todos nós queremos? Nós não queremos ser livres? É esse o momento, gente. Hoje, aqui, agora. Cada obstáculo, cada dificuldade, cada perda é uma porta, uma entrada, uma possibilidade de mudança, de renovação, de transformação.
Lembram a questão da perspectiva? É como é que eu olho para aquilo? Se eu olho como algo negativo ou se eu olho como uma oportunidade para que eu me torne uma pessoa melhor. Então vamos caminhar, não contando as nossas dores e perdas, porque a gente tem essa mania. Quando alguém pergunta da nossa vida, a gente normalmente fala sobre os momentos que foram difíceis. Por que será que nós fazemos isso? Será que nós queremos parecer fortes? Deixa isso no passado, deixa isso guardado na sua memória. Não vamos mais contar sobre as nossas dores e as nossas perdas. Vamos passar a falar sobre aquilo que foi bom, as alegrias, tudo que eu ganhei, tudo que eu aprendi. Agradeça, encontre os caminhos da transformação. Aprecie a sua vida hoje. Olha para todo aquele quadro branco e não para o pontinho preto. Passe a agradecer por todas as bênçãos que você tem na sua vida. Passe a agradecer por todas as pessoas que te auxiliam nessa jornada evolutiva. Aproveite o hoje, aproveite o agora. Seja feliz hoje. Faça alguém feliz hoje. Nós só temos o hoje. Lembram? Essa vida passa e passa rápido. Então vamos aproveitar o agora da melhor maneira que nós pudermos. E assim, com um olhar renovado, nivelemos a vida em alto astral, na lição de que o tempo despendido em lamentações tem melhor uso se convertido em trabalho. E juntos vamos trabalhar por uma sociedade mais amorosa. E para finalizar a palestra, quem enxuga a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!